Oi, meus lindos e minhas lindas. Hoje eu resolvi falar para você desse trabalho novo. Inédito, ninguém faz isso. Claro que devem fazer em alguns lugares de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, fora, né? Mas eu vou falar do meu trabalho, que é um trabalho que prima por fazer com que as pessoas se sintam com vontade de continuar vivendo bem e vivendo. É um trabalho que reúne consciência corporal da educação física, consciência musical ritmada da dança, que são as duas características mais importantes das minhas aulas. Eu estou falando para você, que dança comigo, já dançou comigo muitos anos e que percorreu o Brasil, fora do Brasil, ganhou prêmios, medalhas, troféus, participou de mostras de talento, festivais, viagens de confraternização, aniversários, encontros para conversar, e agora está se sentindo assim impossibilitada, em função de algumas coisinhas que todos nós vamos adquirindo, todos nós, eu, ele, vamos adquirindo com o tempo. E aí, se a gente fugir disso e se esconder, as coisas podem piorar. Mas Prof. Edson, eu não quero me expor, eu já não consigo fazer tantas coisas e eu tenho vergonha, eu prefiro ficar em casa. Nossa casa é maravilhosa, é o nosso templo sagrado de conforto, de carinho, é o nosso templo, né, de chegar lá e ver tudo que a gente fez durante o dia, né? Mas não é para a gente se acomodar demais em casa, porque senão começam a aparecer sequelas. E com a idade, tudo vai se agravando. Não se mexer, não se movimentar, sim. Aí eu tenho algumas gatinhas, algumas pessoas conhecidas, né? Que dizem assim, eu não quero, eu me recuso, eu não quero usar uma muleta. Muleta. Eu não digo esse nome, eu digo que é um bastãozinho de apoio, que todos nós precisamos. Não é um bastão de escora. Esse é até perigoso, porque tu vai cair igual. Mas aquele para se equilibrar, dar mais segurança, aquela mão da cuidadora ou do cuidador, ou da filha, do filho, que vão cuidando a gente com o tempo. E às vezes tem pessoas que não aceitam nem ajuda. Não precisa me ajudar, que eu consigo subir sozinho, coisa e tal, e se desequilibra. Aí está o perigo. Meus amores, eu estou dizendo isso para mim também. Vai chegar minha hora de manter a humildade e entender que fiz tantas coisas, mas que quero continuar vivendo de uma certa forma, com cuidados, com arte, com prazer, conversando, me distraindo, vendo as pessoas, tá? Então esse trabalho que eu vou demonstrar daqui a pouquinho para vocês, vocês podem fazer aqui no SPACOM, Espaço N, que é aberto a tantas atividades, um espaço maravilhoso que abriga os artistas, dá a oportunidade deles trabalharem. Sim, não é de grátis, é mensalidade, porque existem todos os encargos desse espaço aqui que é lindo, né? E que vocês sabem disso, principalmente as pessoas que fazem aula comigo, dessa consciência que a gente tem que ter, né? Que não existe trabalho gratuito, né? Existe até algumas oportunidades que tem na vida, mas sempre tem alguém ganhando porque está mostrando o seu trabalho de alguma forma, tá? Então esse trabalho é muito importante e vocês podem fazer ele em casa, sim. Aqui eu estou dando aula uma vez por semana, às terças-feiras das 15 às 16, para você que tem acompanhante, para você que já tem algumas debilidades e precisa de um cuidado a mais, é aqui que vocês têm que vir, ou procurar um lugar que desenvolva essas atividades. Acreditem em vocês, porque eu acredito, tá? E não entreguem os pontos antes da hora. Tudo tem o seu tempo, inclusive viver mais, aproveitar mais, não se exigir tanto, se respeitar, entender as suas dificuldades, mas saber que sim, ainda dá para continuar. Eu vou mostrar para vocês, vai começar. E a gente começa esse trabalho sentadinho. Inspirado, montando. Vamos começar com o braço. Postura. Respira. Ficou, virou, inspira pela boca, solta pela boca, é ruim, né? Então inspira pelo nariz, solta pela boca, aproveita e já vai crescendo na sua postura. Os ombros, pescocinho,
A bochechinha, o umbigo para dentro, o glúteo levemente contraído. Depois a gente vai intensificar mais, porque os esfíncteres fortificados, fortes, nós ajudam tantas coisas, tá? Ah, mas professor, eu não quero dançar um tango se não for com um tangueiro lindo e maravilhoso. Dança, a música te movimenta e começa. Coisa na perna. Repete. Tudo isso que eu vou fazer em menor tempo, vocês podem repetir muitas vezes em casa. Postura, vai lá. E sobe esse pezinho e desce. Repete ele. 1, 2, sobe. Outra perna. E 1, 2. Na terceira, puxa. E 1, 2. Relaxa. Inspire, cresce. E relaxa. Inspire. Contrai o glúteo. Se tu contrair direitinho, chega a te elevar um pouquinho, ó. Desafia. 2 vezes com essa perna, 2 com ela. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. E agora um de cá. Acelera. E descansa. Tá fazendo em casa, tá sentindo? A gente fica ofegante, porque está trabalhando a musculatura. E um detalhe, aqui sentado, ainda é com cuidado para você que está com falta de equilíbrio, labirintite, alguma coisinha, uma dorzinha aqui e ali, isso aí ajuda a manter o eixo, né? Olha o ombro, vai e volta. Quando eu virar de ladinho, é para vocês verem um pouquinho melhor, tá? Vai e volta. Agora, sobe um, sobe o outro, desce esse, repete do outro lado. De novo, primeiro que subiu, desceu, esse beleza. E se quiser ficar mais atrevidinho e se desafiar mais, faz a metade do tempo. Segura os dois atrás. Segura os dois à frente. Ai, é tão bom fazer isso, posso fazer mais? Só não pode como deve, tá? Braço, desce. Palma da mão para cima. Outro. Palma da mão para cima e para baixo. Aqui suavemente já está desenvolvendo e fortalecendo o teu bíceps e o teu tríceps. Ah, mas pô, está muito fácil, eu quero me desafiar. Alterna. Ah, mas eu sou toda ou todo dançante, eu queria fazer uma combinação. Faça. Ó. Aí, segura um pouquinho o antebraço, ó. Volta. Outro. E volta. Beleza. Alonga um pouquinho. Ih, não dá para subir mais do que isso? Não tem problema. Aqui vocês já estão exercitando. Mas eu posso desafiar. Olha como. Essa mão sobe e essa ajuda um pouquinho mais. E a outra. Um braço ajudando o outro. Ah, mas eu posso fazer uma combinação bem ritmada? Pode. 1, 2. 1, 2, 3. Aí eu posso me embalar um pouquinho? Cuida, vê.
se você está bem sentadinho na cadeira, ou no banquinho, ou no sofá, aonde você está fazendo esse exercício. Respire. Lembrando, ficou ofegante? Já é na hora de respirar. Esse exercício, até para aquelas pessoas que gostam de se exibir, que dançam em pé, sem precisar da cadeira, eu recomendo que cuide, porque circundar a cervical, né? Ou seja, a cabeça, mas é a cervical que está fazendo esse movimento, pode dar alguma loucura. Então, ó, não amplia tanto, sente. Isso aqui, além de fortalecer a nossa musculatura do pescoço, esternocleidomastoideu. Já ouviu falar nisso? É um musculão que a gente tem aqui, ó, que faz esse movimento aqui. Ele tem que ser fortificado para não dar torcicolo, né? Mas ele também serve como relaxamento. Ó. Relaxa lá, relaxa a frente, relaxa lá, relaxa atrás. E aí, eu estou sentado, se me der uma tonturinha, eu estou sentado aqui, fica tranquilo, dá uma seguradinha. Quando mexer um pouquinho o tronco, vou ficar diagonal, vocês veem, ó, contrai a musculatura. Mas qual é o músculo que está fazendo eu contrair? O abdômen, reto abdominal, os oblíquos só, relaxa e volta. Mas o que está fazendo eu voltar? Toda a musculatura das minhas costas, que com o tempo, nossa, precisam ser fortificadas. Vou voltar à posição frontal. E lembrando, vocês que me conhecem, vocês também não, todo movimento que é mais lento, ele pode ser amplo. E se eu quiser acelerar e ficar mais cansadinho, eu diminuo essa amplitude. Virar na diagonal para vocês verem, lá, esse aqui é mais amplo. Nossa, se você está fazendo em casa, me acompanhando e não está sentindo, porque eu já estou suando. Aí, voltei à frente de novo e agora aqui, amores, ó, separa um pouquinho os pés para dar mais base. Ou seja, vocês têm 3 pontos de apoio. Os pés no chão e o glúteo, os glúteos do lado direito e do lado esquerdo, né? Aqueles 2 ossinhos do bíceps que devem estar centradinhos no mesmo peso no lado do outro. Vamos no lateral? Ó. Lento, lento, lento. Mantenha os ombros no lugar, pescoço, e lembrem, para a gente não ficar com aquela carinha de limão azedo, acho com limão azedo, puxa a bochechinha para cima. Sabe qual é o nome desse músculo aqui? Aquele das Miss, daquelas mulheres lindas de morrer, estão sempre sorrindo, o zigomático. Ó, olha, vocês estão vendo aqui uma música, e eu estou aqui, ó. Vamos fazer aquela combinaçãozinha que eu sempre gosto de dar na aula e que vocês também curtem, que fica bem dançado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Aí, agora aqui, ó, circunda. Tudo isso que eu fiz até agora, vocês podem fazer com maior quantidade de repetições, tá? Agora, pode colocar a mão na cadeira ou não, deixar aqui, ou solto o braço. Nós temos um pipizinho e um totozinho que é a nossa vida e que a gente precisa fazer. Mas com o tempo, os músculos que têm essa contração involuntária, os esfíncteres, precisam ser ativados. Tá? Então, contrai o glúteo, relaxa. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai. Agora, contrai e fica. Relaxa. Contrai, relaxa. 2 músculos importantíssimos para vocês terem facilidade de levantar do sofá, da cama, da cadeira, daqui desse exercício que a gente está fazendo.
uma contração abdominal, levar o corpo um pouquinho à frente, contrair os glúteos e fortificar as pernas para, como se fosse levantar. Não precisa ainda. Relaxa. Vamos brincar um pouquinho com os braços, movimentos diferentes, os tradicionais de só escovar dente e comer. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Posso fazer mais dançadinho, professor? Pode, deve. Lembrando que é uma aula de exercício dançado. E agora vou jogar essas mãos para cá e para lá, uma e outra. Se essa cadeira não tiver um encosto, mas que não seja muito grande, ou seja um sofá, que não é muito bom, mas dá para fazer, né? Ou um banquinho, que seria bom, coloque o braço atrás e o outro à frente, mas prof, eu queria também saracotear um pouquinho. Já ouviu falar desse termo? Eu uso os termos lá do tempo da minha avó, da minha mãe, que dizia, esse guri não para de saracotear. O que era que ela dizia? Ela dizia que ela adorava dançar. Aí, com o tempo, eu sei que vocês já bordaram, costuraram meias furadas, fizeram vestidos maravilhosos, mas com o tempo a gente para de trabalhar com aquela coisinha que se chama costurar, agulha, linha, e a gente vai perdendo a habilidade. A gente já tocava piano, a gente escrevia, hoje em dia a gente só pega o celular e fala assim. Daqui um dia a gente vai se complicar assim, Então ativa um pouquinho aquilo que a gente não faz mais. Começa com os dedos. Imagina um teclado na frente de vocês lá. Sabe como é que se chama essa coordenação? Coordenação motora fina. Tocando piano. Desafia, nosso piano é mágico, o teclado ficou de cabeça para baixo. E eu estou trabalhando aqui, os dedos. Aproveite, já trabalho meu punho. Mas para que eu preciso disso? Tu não abre torneira, tu não abre uma lata de uma conserva, um refrigerante, e às vezes a gente não tem nem força para fazer isso, porque a gente para de exercitar. Alterna, lá e lá, e lá, e lá. Vai brincando, Respira um pouquinho. Atenção, desafio. Vai virar um pouquinho na diagonal e vai alongar um pouquinho a perna atrás. Pode se apoiar com a mão na cadeira. Dança um pouquinho. Vai. Voltou? Muito lá? Lembrando que isso é muito importante dessa aula de toda atividade física que vocês fizerem. Procurem fazer a mesma quantidade com os dois lados do corpo, senão começa a dar sequela. Voltou. Dedinhos no ombro, mão acima. Dedo no ombro, mão abaixo. A outra. Repete essa. As duas. Vocês podem usar a criatividade de vocês. Eu acho tão bobinho fazer isso, professor. Alterna. E bota um pouquinho de dança. Belezinha. Calcanhar. Eleva. Mas prof, eu estou sentindo a minha panturrilha. Que maravilha! Vocês sabiam que esse músculo aqui, que se chama gêmeos, que são dois, gastrocnêmios, ou a famosa panturrilha, é o músculo que bombeia sangue para o coração
Aí, beleza. Dá uma alongada nessa perna na frente. Volta. Alonga a outra. E volta. E alonga. E volta. E alonga. Aí. Hoje eu resolvi vir aqui. Hoje não era dia de aula. Aproveitei esse espaço para passar um pouquinho mais de conteúdo para vocês. Você, senhorzinho, você, senhorinha, que está com vergonha de vir dançar. Ah, mas eu já dancei nos palcos de Viena, nos salões de Viena. Agora está na hora de dançar numa sala de aula com o professor que corrige e tem amor pelo que faz. Deixa a vergonha em casa e venha se movimentar. Enquanto há tempo, porque tem uma hora que se não cuidar, não vai adiantar mais. Olha aqui, como se eu fosse dar um passo para frente. Aqui, ó, nessa posição, vou virar de perfil, eu estou num ângulo de 90 graus. Região coxofemoral, joelho, articulações, né? E tornozelo, 90 graus. Então, aproxima um pouquinho mais do quadril. E aí, caminha à frente. Vai longe e volta. Começa por esse lado. Volta. Dá para acelerar? Volta. O outro. Repetiu. E a outra? Bravo! Essa região que se chama adu. Adu, não é adubo. Ah, poderia até ser. Ele fortalece, ele fortifica, é um fertilizante das pernas. Adutores. E ele fortalece se tu forçar os joelhos ao encontro um do outro, né? Mas fazendo uma resistência. A mão quer afastar eles e eles querem se aproximar. E aqui vocês estão trabalhando os abdutores e já trabalhando os músculos das costas, dos ombros, dos braços. Fica forçando. Relaxa. Vai de novo. Relaxa. Última vez. Lembrando, você que chegou agora aí, eu visitar sua amiga, ela está fazendo essa atividade com o seu amigo, que todos esses exercícios devem ser repetidos mais vezes, com maior número de vezes, quanto mais melhor, dentro das suas possibilidades. Aí como é que eu sei se está no limite? Comecei a suar, comecei a ficar um pouquinho ofegante, dá uma respirada. Eu estou passando corrido aqui para vocês, vocês decorarem em casa, no lugar onde vocês vão executar. Eu falei dos adutores, que faz a adução, mas tem que abre, que se chama abdutores. Ele abre. Como é que eu posso fazer uma resistência para ele não abrir? Deixando a mão aqui, a mão tranca e a perna vai lá, a mão empurra para cá e o joelho empurra para fora. Ei, pá. Ficou. Forçando? Relaxa. Muito bom. Eu tenho umas gatinhas que sim conseguem levantar daqui com a ajuda da cadeira aqui no equilíbrio. Tem umas que não. A gente vai trabalhar, talvez um dia volte a conseguir ficar sozinha, mas se não conseguir, com essas ajudas, a cadeira, a mão do acompanhante, do cuidador, aquela bengalinha, que eu não gosto de chamar de muleta, eu chamo de bastão apoiador. Então, olha o que eu vou fazer agora. Ah, mas eu tenho alunas que não conseguem fazer isso sozinha, não tem problema. O professor, ou o filho, a filha em casa, ou algum outro móvel que está próximo, pode ajudar vocês. Ó, primeiro eu começo a tentar subir devagarinho. Uma dessas eu vou subir. E aí, ó, bota a mão.
ficar tonto? Calma, qualquer coisinha a cadeira está aqui. Aí, olhando para os pés da cadeira, tem pessoas estabanadinhas que dão um chute na cadeira e tropeçam. Vai lá para trás da cadeira. Ó. E quando chega aqui, apoia. Solta o quadril. Esse aqui praticamente é um partner, um bailarino que vai nos ajudar agora. Olha o pezinho lá. Meu prof está tão bom, deu vontade até de dar uns gritinhos. Forte. E agora faz um gelo. Deixa lá. Ó, só com uma mão, mas eu estou aqui. Qualquer coisa que se equilibrar, ela está aqui. Outro lado. E vocês podem fazer a combinação que vocês quiserem. 8 vezes com essa perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, esperando a música, fazer 4 vezes. E a outra perna. E 2. E 2. E 1. E você que é danadinha, atrevidinha, se quiser, ó, apoia a mão aqui, do equilibrado. E brinca. Fica lá. Apoia. Postura. Se vocês se olharem no espelho e notarem que estão ficando muito assim, ó, isso é normal, a gente vai, todos nós vamos ao encontro da força da gravidade. E a gente tem que manter a postura. Como é que consegue manter essa postura? Fazendo, o que é isso aqui? Exercício. Agora um desafio maior. Olha aqui. Eu já fiz 3 semanas essa aula. Sabe que eu ia para o lado só com a mão? E para o outro também? Prof, cansei. Respira, relaxa. E volta. E solta o ar. Olha lá, com todo cuidado. Vou demonstrar aqui uma situação que não pode acontecer. É não olhar para o pé e... Não! Olha para onde vocês estão andando. Esse é o maior índice de acidentes domésticos, principalmente o tapete que vocês tropeçam. O pé, com o tempo, a gente vai ficando cansado e a gente começa a arrastar. E o pé foi feito para ser tirado do chão. Porque senão a gente não consegue, nessas ruas aqui de Porto Alegre, tudo esburacado, as lajotas, tudo. Então, tira o pé do chão. Vai lá. E como é que eu faço para sentar? Não é assim, ó. Sentou. Nunca se atira para sentar, mesmo que vocês sejam cansados. Vou voltar lá. Eu estava aqui, eu vou lá, eu olho e tenho a certeza absoluta que aquela cadeira está ali. Eu passo para frente, ainda com a ajuda da mão, eu me aproximo e faço força no meu abdômen, força na minha coxa e ó. Eu falo até uma coisa assim, ó, bem baixinho para não escutar. Eu sei que vocês não fazem isso, mas algumas pessoas fazem no banheiro xixizinho e cocôzinho, né? Ah, vocês fazem também? Lógico, vocês são seres humanos como eu. E aí, sentam naquele, como é que chama aquele bidê, aquele vaso do banheiro? Meu Deus, como se aquilo ali fosse feito de concreto, de aço. E não é, aquilo é louça. É forte, mas é de louça. Façam resistência, segurem para sentar, cuidado. E para voltar, se não tiver aquelas barras no banheiro, que é aconselhável depois de uma certa idade, todo mundo dentro da sua casa, botem 2 banquinhos, um de cada lado, para se apoiar, para levantar. Ou a nossa
encerrar agora aqui, tudo isso que a gente fez, vocês podem alongar e exercitar mais, repetir a quantidade de vezes, fazendo aquilo que se chama voltar à calma. E também, para quem fez muita atividade, trabalho muscular, nós fizemos, que é relaxar. Então, como no início, inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Inspira pelo nariz. Belezinha. Agora, ó, relaxa a frente, alongando todos os intercostais, região lombar, região torácica, região cervical. Volta. Alonga esse braço, aonde der. Pode ser mais? Oh, que maravilha! Ah, ainda não dá? Calma, um dia dá. Vai lá do lado e alonga e volta. E o outro bracinho cresce, cresce, vai alonga. E uma coisa, isso que eu vou fazer agora vocês não vão fazer, mas vocês merecem que eu vá até vocês agachando, engatinhando, ajoelhando para dizer isso que eu gostaria que vocês começassem a dizer com aquela crença que cada um tem, aquilo que me inspira, não interessa o que ou quem, tá, amores? Mas sim, a gente precisa ter uma crença, e aliás, toda essa crença começa internamente, acreditem, dentro da gente. Então eu vou até aí, vocês não vão fazer isso, eu vou, tá? Só que eu quero que vocês vejam meu rostinho dizendo, lá fui eu engatinhando, porque vocês são maravilhosos e merecem que eu faça isso, e agora eu vou sentar. E com essa mão vocês vão dizer assim, obrigado por você, ou por essa árvore, por esse Deus, aquilo que vocês acreditam, me fazer uma pessoa que tem amor pela vida, e que sim, eu me amo, e sei que ainda estou aqui, e tenho uma missão, que é ser feliz, e viver bem, até o momento que vocês quiserem. Quem decide são vocês, e fazendo exercício, se cuidando. Ah, mas eu adorei dizer isso, professor, eu posso dizer com outro braço? Pode, deve. Obrigado, força, que eu acredito por esse ser humano que é maravilhoso, que é intenso, que é verdadeiro, que é empático, que é resiliente e que acredita que estar aqui na Terra é uma dádiva. Amo vocês e lembrem, os meus alunos sabem, e eu sempre digo isso, eu não sou um grande professor, um grande bailarino, não é pro gasto, eu me esforço, sou esforçado, mas eu tenho uma característica que é maravilhosa. Aliás, foi através de mim que inventaram o alfinete para segurar as roupas. Eu sou o alfinetinho que sempre espeta vocês e diz assim, ó, vai, continua a viver, continua te amando, continua te exercitando, continua essa jornada de felicidade, de integração, de entretenimento, de socialização. A dança, nossa, é maravilhosa para isso, mas todas as atividades são importantes. Posso caminhar, professor? Pode e deve, é muito bom. Lugar seguro, cuidando, tá, amores? Beijos e às terças-feiras, aqui no Espaço N, essa aula que eu chamo de aula especial madura. Tudo que é maduro é bom, né, amores? E aquela frutinha bem docinha. E aqui, amores, mostrando esse espaço lindo para vocês, que é aqui, que às terças-feiras a gente faz esse trabalho de dança especial madura, para quem tem aquela necessidade de um apoio, de uma cadeirinha,
de um bastão, da mão do professor, da mão do seu cuidador. Não despreze isso. Cuide do seu cuidador como ele cuida de você. Rua da República 433, Cidade Baixa. Venha fazer uma aula experimental.